Hoje a gente vive num mundo globalizado, né? Onde nós temos comunicação e acesso a tantas informações, tantas coisas que está ao nosso alcance. Então a gente pode falar aqui dos jornais, né? Das redes de televisões aí que a gente tem, e fora isso, todas essas coisas, a gente tem a internet, que hoje eu acho que é o maior vínculo de comunicação nos dias de hoje, né? A gente tem aí os Facebook, né? Como é que chama? Os selfie, como é que é? Selfie, sei lá o nome. WhatsApp, né? Minha mulher não sabia o que era o WhatsApp, depois que eu falei para ela o que era e comprou aquele celular que tem o aplicativo, hoje é o WhatsApp para cima e para baixo. Então a gente tem várias formas de comunicação. Até dei uma pesquisada, hoje são mais de 12 mil jornais no mundo todo, jornais assim reconhecidos mesmo, né? São mais de 12 mil jornais. E então eu queria perguntar para você o seguinte: imagina a gente hoje sem informação, né? Hoje tem muitas coisas que quem quer aprender música hoje não precisa ir fazer uma aula literalmente com o professor, é só ele acessar a internet, ele vai ter várias informações lá. E assim também para várias profissões. Se você compra uma ferramenta nova que você nunca usou, você entra lá no YouTube e tem um videozinho explicando sobre aquela ferramenta. Então, o que seríamos de nós hoje sem informação? Mas na época de Jesus Cristo, a informação era no boca a boca, né? Se ouvia uma palavra ou se ouvia alguma coisa e rapidamente aquilo se espalhava pelos vilarejos da época, ou até mesmo para as pessoas que estavam ali, sendo boas notícias ou más notícias, né? E a palavra fala aqui nos evangelhos, se você for ler, que quando Jesus começou a proclamar o evangelho, né, a falar sobre as boas novas, isso foi rapidamente correu, né, por Israel e todas as regiões ali do lado. Amém? Então, na verdade, muitos de nós hoje vivem da notícia, né, e dessa comunicação, através dessa informação. E o cristianismo, na verdade, tem tudo a ver com notícia, porque quando nós falamos de Jesus para uma pessoa, a gente está dando uma grande notícia, né? Ou se não é assim, deveria ser assim, né? É uma grande notícia. Mas o que são essas boas novas? O que será que a gente tem ouvido nos dias de hoje sobre as boas novas, né? Nos dias de hoje tem sido falado de muitas formas essas boas novas. E será que são as boas novas de Cristo, verdadeiramente? Né? Uma pergunta que eu coloco aqui para nós. Será que são as boas novas de Cristo? Ou as boas novas do meu eu, né? Do meu modo de pensar a respeito de Cristo? Será que quando a gente fala de Jesus para alguma pessoa, a gente fala aquilo que realmente é? Ou será que a gente fala aquilo que a gente pensa a respeito de Cristo? Eu queria que você abrisse lá em Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. E o versículo 2. Fala assim: eis que o Espírito de Yahvé, a minha versão fala Yahvé, tá? Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamando a liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. E anunciar a todos o ano aceitável, na sua versão está do Senhor, a minha fala Yahvé, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. E aí ele segue falando. Na verdade, Jesus Cristo veio cumprir isso lá no Novo Testamento,
quando ele estava na sinagoga. E o que acontecia? O que era a sinagoga naquela época? Era uma reunião como se fosse a nossa aqui. E tinha lá o responsável, né, na sinagoga, e ele convidava um mestre da época para que lesse a palavra do Senhor, né? E aí esse mestre ia lá e abria a Bíblia, né? Não a Bíblia, né? Naquela época não existia a Bíblia, mas abria o livro dos mandamentos do Senhor e começava a proclamar aquilo. É interessante que quando Jesus começa a falar sobre isso, Jesus estava iniciando o seu ministério, né? Ele estava começando o seu ministério. Ele tinha sido batizado por João Batista, né? Se a gente for relembrar a história, ele tinha sido batizado por João Batista e depois ele tinha sido levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Depois que ele passa por tudo isso, né? E aí começa esse texto. Olha o que Paulo fala aí. Paulo fala para nós: e ele vos concedeu a vida, Efésios capítulo 2, 1. E ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Olha que interessante. Éramos destinados à ira. Que ira que é essa? A ira de Deus. Quando o homem pecou, lá no princípio, Deus ficou irado, né? Deus ficou irado com o homem, com a sua criação. E Jesus Cristo veio para apaziguar essa ira entre nós e Deus. Deu para entender a importância da vinda de Jesus Cristo? Por que ele veio e por que ele morreu? Para que a gente fôssemos libertos da ira de Deus, né? Então, as boas novas não é bem aquilo que muitas vezes a gente até fala ou muitas vezes a gente ouve, né? Ela é algo importante e revelador para nós. E aí, seguindo, talvez você pense, né, que os seus erros, os nossos pecados, eles não são tão ruins assim, tão ofensivos, né? Mas os nossos pecados são sim, e eles são letais para o nosso relacionamento com Deus, né? Como a gente viu aqui, que o pecado de Adão e Eva foi tão letal que mudou a história, né? Mudou o curso do plano de Deus. Deus criou o homem e a mulher para ter relacionamento. A palavra fala que lá no princípio Deus se relacionava com o homem, né? Na visitação do dia ele vinha ali e conversava com o homem. Assim como a gente conversa hoje, Deus falava com a gente e falava com o homem lá. Mas o pecado de Adão criou essa separação, né? E hoje nós nascemos pecadores, como Paulo falou aqui. Ele nos concedeu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, né? Nós estávamos mortos. Então, os nossos pecados, mesmo ainda hoje nós conhecendo a palavra de Deus, tendo essa vida com Deus, quando nós pecamos, isso afeta Deus, sabe? Isso afeta Deus. Fala aí para quem está do seu lado: olha, o seu pecado afeta Deus. E afeta o seu relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é quebrado quando nós pecamos. Em Romanos, abre lá em Romanos capítulo 6, fala, versículo 23, fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós pecamos, o salário do pecado é o quê? A morte. Um exemplo disso é quando, eu não sei vocês, né, mas quando eu posso falar por mim,
Muitas vezes o nosso pai fala para nós assim, olha filho, sabe, não bebe, né? Quando a gente chega naquela fase de adolescência, ele fala assim, filho, não bebe, olha, não usa droga, olha, não vai para tal lugar, não se envolve com isso, não se envolve com aquilo, né? Isso aí é errado, isso aí vai fazer mal para você. E aí, como é que a gente muitas vezes responde, ou respondia, né? Ah, meu pai não sabe de nada, meu pai está ultrapassado, esse negócio aqui é mal barato, né? Eu nunca usei droga, mas eu cheguei a beber um pouquinho. E fiz algumas besteiras, né? Mas quantas vezes nós nos posicionamos dessa forma com Deus? Deus fala para a gente assim, filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, filho, não é por aí que você tem que ir. E a gente, Deus não sabe de nada, deixa que eu vou fazer do meu jeito. E aí a gente quebra a cara, né? Quantas vezes, em decisões importantes da nossa vida, né? Quantos casamentos aí errados, né? Ou quantos casamentos destruídos, às vezes por uma decisão errada, por um posicionamento errado, pela falta da presença de Deus, ou pela falta da obediência a Deus, né? De ouvir a Deus. Quantas coisas nós poderíamos ter mudado na nossa história, ou no nosso país, né? No mundo, pelo fato das pessoas não obedecerem a Deus, né? Ou não ter esse conhecimento. Então isso é algo muito importante. E não só isso, quando nós desobedecemos a Deus, a gente quebra alguns princípios de confiança, princípios de fidelidade, de respeito, de amor, né? E tantas outras coisas que a gente conhece. Sabe, quando a gente desrespeita, né? A Bíblia fala que honra teu pai e tua mãe, né? Seus dias se prolongarão pela terra. Quantas vezes nós quebramos esse princípio e muitas vezes a gente quebra um vínculo de respeito, um vínculo de amor com as pessoas, até mesmo numa amizade, quando a gente tem um vínculo de amizade e a gente às vezes desagrada o outro porque a gente achou melhor da nossa forma, do nosso jeito, né? E quantas vezes nós desrespeitamos as pessoas e isso gera tantos problemas. Então, o pecado não é simplesmente um pecado. O pecado gera muitos problemas. E assim é com Deus, né? Talvez a gente ache que a gente tem poder para tomar decisão, que a gente é bom, né? Que a gente, sei lá, a gente se acha autossuficiente, a gente acha melhor do que Deus, né? E a gente se posiciona dessa forma. A gente acha que a gente vindo à igreja, né? Trazendo o nosso dízimo, a nossa oferta, sendo um bom rapaz, né? Só isso basta. Só isso agrada a Deus. Mas no fundo do nosso coração existem aqueles pecados, os pecadinhos, né? Que muitas vezes a gente não compartilha com as pessoas, né? E isso nos afasta de Deus. Então é muito mais profundo que aquilo que a gente imagina. Outro ponto que a gente vai falar, Jesus Cristo não é apenas amor, né? Não é apenas amor. E eu queria ler um texto que está aqui nesse livro sobre, que é uma confissão de Westminster, lá na Inglaterra, que foi um dos precursores da palavra de Deus. E ele fala assim, olha, quando a gente pensa que Deus é amor, né? Ah, não, Deus é amor e tantas coisas. E ele fala assim, ó, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto.
fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida e glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si para si, pois não precisa de criaturas que o trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, é independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todo o seu preceito, da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procede o Filho, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Amém? Então, Deus é muito mais do que amor. Sabe, então, quando essas palavras de boas novas que nós falamos, ela tem que ser muito mais profunda do que apenas o amor. A gente viu aqui que Deus tem tantas coisas que Deus é, né? E Ele também é juiz, e Ele é justo, né? E Ele fala aqui que Ele ama o pecador, né? Mas Ele não vai poupar aquele que está fazendo algo errado. Outro ponto que nós vamos ver aqui, as boas novas também não é apenas, olha, Jesus é meu amigo, né? Jesus é meu amigo e com Ele do meu lado, tudo tá aí, tudo vai bem, né? Jesus é muito mais do que um amigo. Abre em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 27, fala assim, olha: Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram, alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizes que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgasse a seu respeito. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos e viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos. Aqui abrir um parênteses aqui. Por que Jesus não permitiu que eles divulgassem isso? Porque na verdade ainda não estava no momento das pessoas saberem isso, que Jesus era o Senhor. Por isso que ele pediu para que eles não divulgassem, né? Primeiro Jesus estava aqui tratando com os discípulos, né? E então, seguindo no 31, então passou Jesus a ensinar-lhes o que era imperioso, que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos e viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado, para que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro chamou em particular e começou a censurá-lo energeticamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás,
pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma? Assim sendo, numa época como essa, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos, os anjos, também essa pessoa não oferecerá honra. Amém. Então Jesus é muito mais do que um amigo. Jesus mostra para nós que Ele é o nosso Redentor, né? Ele é o nosso Redentor e Ele morreu por nós, como a gente já falou, para nos reconciliar com Deus. E a gente deve, nesse texto, a gente vê que no ministério de Jesus, qual era o ponto mais alto do ministério dele? Né? Era a pregação do Evangelho? Era o que ele ensinava para os discípulos? Não. O ponto mais alto para ele era a cruz. O ponto mais alto era a cruz. Porque ele sabia que através da cruz ele ia cumprir tudo aquilo que Deus tinha determinado para que a salvação chegasse a nós. Então, por meio da cruz, Cristo se tornou o Cordeiro imolado em nosso lugar, nosso Redentor, aquele que fez paz entre nós e Deus, aquele que tomou sobre si as nossas culpas, aquele que apaziguou a ira de Deus, né? A ira merecida de Deus contra nós. Então, a cruz é o ponto mais alto. E muitas vezes, quando nós falamos dessas boas novas para as pessoas, a gente não fala da cruz de Cristo, né? A gente não fala que, olha, você precisa, né, negar a si mesmo. Você precisa mudar de atitude, né? A gente não toma essa posição. Abre em Apocalipse capítulo 5. A gente já está indo para o final aqui, gente. Então, se existe no seu coração alguma dúvida, né, da obra de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz por você, aí Apocalipse capítulo 5, no versículo 5, fala assim, só uma visão, né? Então um dos anciões consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei, no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam com um cântico novo: tu és o digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. Amém? Então a cruz deu a Jesus Cristo toda essa autoridade, né? A cruz deu a Jesus Cristo toda essa autoridade. Hoje eu lendo esse texto, eu fiquei analisando, eu falei, caramba, que fala que Jesus Cristo tomou, né, o livro na mão, né, daquele que estava sentado no trono. Que autoridade é essa? Que autoridade é essa? E toda essa autoridade veio pela cruz de Cristo. Então, se hoje nós ainda não entendemos o que foi que Jesus Cristo fez na cruz por nós, a gente nunca vai ter autoridade para falar da palavra do Senhor, para falar das boas novas.
Porque essa autoridade vem a partir do momento que a gente reconhece a cruz de Cristo como veículo, né, da nossa salvação. Então, quando a gente for questionado por alguma coisa, ou quando outras pessoas que vêm com outras ideias e outras, sei lá, pensamentos, lembra da cruz de Cristo. Ela garante todas as coisas, é ela que confirma a nossa autenticidade, né? É ela que mostra para nós a marca de Cristo em nós, né? O Espírito Santo que há dentro de nós, ele só pode estar dentro de nós porque Cristo morreu na cruz. Então, isso é algo muito precioso. E o último ponto que a gente vai estar vendo, as boas novas não são apenas que devemos viver de uma forma correta. É muito mais profundo do que isso. O Evangelho para nós não é para nós sermos o bom samaritano. Não é só isso. O que é o bom samaritano que a palavra fala? Alguém pode falar? Quem é o bom samaritano? O bom samaritano é aquele que faz tudo de acordo, né? É aquele que ajuda os pobres, é aquele que é educado, né? É aquele que distribui sopa à noite, né? É aquele que faz tantas coisas que muitas vezes a gente faz. Esse é o bom samaritano. Mas é muito mais, né? É muito mais do que isso. Não é apenas um aditivo, né? Como a gente põe no carro, né? A gasolina é o fundamental que faz o motor funcionar, mas a gente às vezes põe um aditivozinho, né? Não é isso. Tá além disso. Então, será que é só para a gente melhorar aquilo que a gente já é bom, né? Para isso que a gente vem à igreja, para isso que a gente lê a palavra, só para melhorar aquilo que a gente já se acha bom? Não, é muito mais profundo. Então, nós chegamos aqui depois de ouvirmos, né, tudo que a gente já falou com relação ao amor, com relação aos outros textos que a gente já leu, mas quando tudo isso aqui se ajunta dentro de nós, os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente já pôde ter esse entendimento com relação às boas novas, qual é a resposta que vem para nós, né? O que realmente é as boas novas? Qual é a resposta que vem com relação a isso que a gente já leu? A resposta se resume em duas coisas: arrepender-se e crer. Então, as boas novas, as verdadeiras boas novas de Cristo, elas estão fundamentadas em dois pontos: em arrepender-se e crer. Ou seja, arrepender-se fala de conversão. E conversão fala do quê? De mudança de direção, né? Então eu não sei os pecados que você tem. Eu não sei como é que você age no seu dia a dia, né? Às vezes a gente acha que a gente conhece as pessoas, né? Às vezes a gente acha que a gente mesmo se conhece. Mas quando a gente está num momento tenso, né? Até esses dias, onde a gente estava numa reunião lá na casa do pastor Tadeu, e a gente começou a falar como é que é o nosso comportamento no trânsito. Eu falei algumas minhas, né? Algumas pérolas, o Edinho falou alguma deles, né? Então, naquele momento tenso, é que a gente se mostra o que realmente a gente é, né? Então, converter-se é mudança de direção, é uma atitude. É a gente se posicionar: eu não vou fazer isso, eu vou mudar de direção. E crer, a gente está falando de fé. Então, quando Jesus fala das boas novas, ele fala sobre esses dois pontos. Ele fala sobre arrepender-se e ter fé nele, né? É interessante que João Batista, quando começou a pregar sobre Jesus Cristo, o que ele falava? Arrependa-se, raça de víboras, né? Hoje a gente não fala isso, porque talvez seria mal educado, né?
A gente estava falando, oh, arrepende-se aí, sua víbora, né? A gente não vai fazer isso. Mas João Batista falava isso, né? Arrependa-se. E se a gente for ler o texto, e é interessante que o ministério de Jesus começa com a proclamação de arrependimento, através de João Batista. E quando Jesus Cristo começa a ministrar a sua palavra, se você for ler nos evangelhos, ele fala sobre arrependimento. E arrependimento gera fé. Então, nós não podemos falar hoje que temos fé se a gente não se arrepender. Vê como uma coisa está ligada à outra. É impossível eu falar que eu creio em Cristo se eu não me arrependo dos meus pecados. Se eu não me arrependo das minhas falhas. Seja elas mínimas ou seja elas grandes. Para Deus não tem diferença, né? E Deus conhece o teu coração. Talvez você possa aparentar uma coisa para o pastor, né? Para a sua família, para a sua esposa e tantas outras coisas mais. Mas Deus conhece o profundo do seu coração. E Ele sabe verdadeiramente quando você pede perdão e se arrepende, se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é apenas da boca para fora. Sabe, a gente está acostumado e infelizmente muitas igrejas está acostumado, tá tudo bom, né? Ninguém mostra os seus defeitos, ninguém se expõe, ninguém mostra as suas falhas, e assim vai caminhando a vida, né? E aí a gente pode passar 20, 30 anos dentro de uma igreja e a gente nunca saber o que realmente é conhecer a Cristo, porque a gente não se arrepende, a gente não arrepende dos nossos erros, das nossas falhas. Então, Paulo fala sobre isso, abre lá em Atos 20, um dos últimos versículos que a gente vai estar lendo, a partir do versículo 17, fala assim, ó. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele segue falando. Então aqui estava uma discussão ali dos judeus, tal, e Paulo fala sobre isso, que o que ele testemunhou, né, no ministério dele foi sobre arrependimento e fé. Então, uma vez que você ouviu a respeito do seu pecado, da santidade de Deus, do seu amor ao enviar Cristo, da morte e ressurreição de Cristo em favor da nossa justificação, a gente chega apenas a uma resposta, né? Que muitas vezes a gente fala sobre isso, quando a gente ouve a respeito disso. O que a gente faz como cristãos? A gente faz Romanos 10:9, né? Confessa Cristo, né? Reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, e muitas vezes a gente vem até aqui à frente e a gente aceita Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Mas as boas novas vai muito mais além disso. As boas novas falam sobre um arrependimento profundo no nosso coração. Arrependimento profundo. E fala sobre fé. Então que a gente possa guardar isso no nosso coração. Sabe? Quando a gente for falar de Jesus Cristo para as pessoas, a gente tem que falar de arrependimento e fé. Porque é isso que gera transformação nas pessoas.
Não basta só a gente falar para as pessoas que Cristo é bom, que Deus é maravilhoso, né, que Ele nos ama. Tudo isso está incluído dentro do pacote quando a gente prega sobre o arrependimento e sobre fé. Amém? Então eu queria que você virasse para a pessoa do seu lado e falasse: olha, arrependimento e fé. Se arrepender é reconhecer que você não é nada sem Ele, né? Que você não é nada sem Ele. E ter fé é acreditar que Deus proverá todas as coisas que nós necessitamos. Amém? E para a gente encerrar, abre lá em Marcos, capítulo 8. Então aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 34, fala assim, olha. Em seguida convocou Jesus a multidão e os seus discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salva-la. Portanto, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E hoje eu quero colocar essa palavra diante de cada um de nós, e eu me incluo nisso. Qual vai ser o fim das nossas vidas? Será que no fim das nossas vidas a gente vai olhar para trás e ver tantas coisas que nós conquistamos através do nosso trabalho e do nosso conhecimento e tantas coisas que a gente aprendeu na nossa vida? Ou será que a gente vai poder olhar para trás e falar: puxa, eu neguei a minha própria vontade, neguei a mim mesmo para que Cristo fosse glorificado na minha vida. Então eu queria que nesse momento você tivesse agora um momento, você e Deus, o que ainda precisa ser negado na sua vida para que você possa alcançar a vida de Cristo, para que realmente as boas novas possam gerar em nós transformação. Eu queria que você abrisse seu coração para Deus agora, colocasse diante dele tudo aquilo que você sabe que precisa ser feito, as atitudes que precisam ser tomadas, mas que ainda você resiste, ainda de alguma forma você ainda não conseguiu confiar plenamente nele. Isso não é... Eu não quero tocar o seu emocional ou alguma coisa desse tipo, mas essa é a verdade. A palavra de Deus fala que se nós não nos arrependermos, a fé não vai se gerar no nosso coração. Vamos ter um momento agora de oração, que a gente possa colocar o nosso coração diante de Deus. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer, Pai, pelo plano, Pai, da Tua salvação para nós, Deus. Pai, obrigado por Jesus Cristo, Pai, ter vindo, Senhor Deus, e ter, Pai, gerado em nós, ó Pai, vida, Senhor Deus. Ter, ó Pai, devolvido para nós a Tua presença, Deus. Ter, Pai, colocado em nós, Senhor Deus, um Espírito vivo, ó Pai, e real, Senhor Deus. Onde, ó Pai, nós podemos hoje ter acesso, ó Pai, à Tua presença, Senhor Deus.
onde o Senhor nos aceita, ó Pai, como filhos, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela cruz que nos transforma, Senhor Deus, e gera em nós, ó Pai, arrependimento, Senhor Deus. Pai, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós colocamos o nosso eu na frente, Senhor Deus. Muitas vezes, ó Pai, nós colocamos a nossa vontade, ó Pai, o nosso querer, Senhor Deus, acima, Pai, acima, Senhor Deus, do Senhor. E quantas vezes, ó Pai, nós entristecemos o Teu coração, Deus. Quantas vezes, Pai, nós geramos em Ti, Senhor Deus, tristeza, Senhor Deus. Pai, peço que o Senhor restaure as nossas vidas a cada dia, Pai. Que possamos, ó Pai, a cada dia inspecionar a nossa vida, Senhor Deus, e achar em nós aquilo que ainda precisa ser transformado, Pai. Aquilo que precisa ainda ser, Pai, mudado, Senhor Deus. Para que possamos, ó Pai, ter fé plena em Ti, Deus. Para que possamos confiar plenamente em Ti, Senhor Deus. Para que possamos ter um relacionamento contigo, ó Pai, de fidelidade, de amor, Senhor Deus. De respeito, ó Pai. De obediência, Deus. Pai, que possamos viver esse Evangelho, Senhor Deus. Que não possamos apenas viver um Evangelho de prosperidade, ó Pai, de um Deus bom, simplesmente bom, mas que possamos viver, Pai, um Evangelho de arrependimento, ó Pai. Um Evangelho, Senhor Deus, onde a gente tem que negar a si mesmo, Senhor Deus, para que o Senhor cresça em nós, ó Pai, e para que cada um de nós diminua, Senhor Deus. E a Sua glória seja manifesta, Senhor Deus, na nossa geração, Pai, na nossa vida, Senhor Deus, na vida das pessoas que se relacionam conosco, ó Pai, na vida dos nossos familiares, ó Pai, dos nossos amigos de trabalho, Senhor Deus. Pai, tem tantas pessoas acreditando em tantas verdades deturpadas, Senhor Deus. E quantas vezes nós temos acesso à Tua palavra, Pai, mas não temos autoridade, Senhor Deus, para pregarmos sobre ela, Pai. Porque ainda precisa existir em nós arrependimento, Senhor Deus. Por isso, gera em nós, ó Pai. Gera em nós, Senhor Deus, esse profundo arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.